regime, tentando perder, mas tá difícil, viu? Tá difícil. Tá difícil a situação do prefeito de Paula também, Márcio. Arrumou mais uma agora, hein? Aliás, arrumou não. Essa aqui era uma daquelas que pareciam ter morrido, sabe? Dor de cabeça que eu não tenho mais. Tomou um Dorflex, tomou um Doril, a dor sumiu. Só que, na verdade, talvez essa dor de cabeça seja de enxaqueca. Ela vai, mas volta. E tem uma dor de cabeça que tá voltando aí, né, Márcio? Tem. E é das grandes, tá, Juliano? É das grandes. Olha essa história. 2010, entre 2010 e 2013, o De Paula já era prefeito lá da cidade. Ele fez várias contratações diretas e sucessivas, uma atrás da outra, da empresa para fazer a coleta do lixo lá da cidade. Só que ele fazia sem licitação, por isso que era direta. Não fazia processo licitatório, contratava diretamente a empresa. O Ministério Público, na época, denunciou o prefeito De Paula e o então secretário de administração, Luiz Gustavo Martins, foram denunciados na época por atos de improbidade, na antiga lei de improbidade ainda, a lei que era de 92, foram denunciados. Quando a denúncia foi feita, nesse intervalo a lei mudou. Aí o juiz lá de Sarandi negou o caso, falou não vamos condenar não porque a lei mudou. O Ministério Público não ficou contente, recorreu ao Tribunal de Justiça. Chegou lá, os desembargadores do tribunal falaram, não, a lei mudou. Aí os desembargadores falou, ó, o que eles fizeram não cai mais na lei, porque a lei de 2021 mudou, a lei de improbidade mudou, então não dá mais. Então, vamos matar o caso, vamos arquivar o caso, acabou. Os caras comemoraram, se livramos, nos livramos disso. O Ministério Público recorreu para o Superior Tribunal de Justiça, o STJ. E aí vem a novidade. Chegou no STJ no começo desse ano. Começaram a analisar e uma decisão recente do ministro Francisco Falcão, do STJ, disse assim, pera lá, a lei mudou, realmente. Só que contratar sem licitação continua sendo crime. Não pode. O ministro de Brasília determinou que a Justiça do Paraná retome o julgamento do caso contra o prefeito De Paula, na época que ele era prefeito também lá atrás. E nós temos a decisão aqui do STJ, tá? A decisão é recente, essa é a decisão, nós temos a cópia dela. Então, foi uma ação civil pública do Ministério Público contra o De Paula e o Luiz Gustavo, esse nome diferente, Martim, que era o secretário de administração. O promotor disse que no período de 2010 a 2013, os réus, então o prefeito e o secretário da época, eles fizeram sucessivas contratações diretas por meio de dispensa indevida de licitação para a coleta do lixo. Depois, ele pediu a condenação deles por atos de improbidade. O juiz de primeiro grau reconheceu a prescrição da pena, porque a lei mudou, foi para o Tribunal de Justiça, a quinta vara civil também disse que não tinha como mais punir, porque a lei mudou. Só que aí nós temos a decisão na próxima página do ministro, olha lá. Portanto, o Ministério Público recorreu e o ministro determina o retorno dos autos para o Tribunal de Justiça para a realização do novo julgamento. E o ministro diz que a nova lei de 2021 agora diz que o que eles cometeram continua sendo crime. A lei mudou, mas a punição tem que ser a mesma para quem comete esse tipo de situação. Então ele deu parcialmente o agravo, ou seja, o recurso do Ministério Público, e determinou que o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná volte a julgar. O ministro Francisco Falcão, que foi o relator do caso, e os advogados do De Paula estão desesperados. Tanto que ia ser julgado essa semana
Essa decisão é de um ministro, é a decisão monocrática do ministro. Aí vai para os outros ministros votarem. Geralmente eles acompanham o relator do caso. Os advogados entraram lá e conseguiram adiar. Alguém pediu vistas, então não entrou na pauta dessa semana. Vai ficar provavelmente para a semana que vem. Estão tentando derrubar lá em cima, mas a determinação já está valendo do Superior Tribunal de Justiça, é para reabrir o processo contra o prefeito Carlos de Paula, que, se for condenado, vai ser condenado por improbidade administrativa, o que pode levar à cassação dele, porque o Ministério Público entendeu que era um esquema com o lixo. Eles contratavam a empresa do lixo sem licitação. Então tem que esclarecer realmente isso. A lei mudou, mas o que é errado continua errado, viu, Juliano? E esse julgamento pode acontecer em breve, pode demorar um pouquinho mais, mas era algo que parecia estar morto, caso vencido, sem problemas, volta a ser uma dor de cabeça para o prefeito de Paula também. Então, agora deveremos ter o julgamento pelos demais ministros em breve, tá? E voltar a julgamento no Tribunal de Justiça aqui do Paraná, que pode resultar em improbidade, e aí isso pode resultar em cassação futura? Pode. Não tão distante? Pode, porque se for condenado por improbidade, dá cassação no mandato, pode. E tem que. Pode ser que lá na frente a justiça fala, não tem nada de errado. Pode ser, tá? Só que tem que fiscalizar, porque pelo Brasil afora, o lixo é uma grande forma de corrupção. Muitas empresas no passado já foram condenadas porque pagavam propina para políticos para fazer contrato do lixo, tá? E tem uma que passou por Sarandi um tempo atrás aí que estava envolvido com isso em Santa Catarina. Os donos até foram presos. Então tem que fiscalizar. Pode ser que lá na frente fale, não tem nada de errado. Só que pelo Brasil afora tem muito esquema do lixo, tá? Então tem que acompanhar, tem que fiscalizar. E o Tribunal de Justiça do Paraná está recebendo essa determinação de Brasília. Brasília falou, viu, a lei mudou, mas o que era crime antes continua sendo crime. Analise o caso de novo. O caso foi ressuscitado, Juliano. 1h02 agora, para fechar o programa.